Olá, o FLF Cast de hoje, juntamente com o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, iremos apresentar sobre a alimentação e nutrição nos primeiros 1.000 dias das crianças. Me chamo Iris Araújo Rodrigues Braz, sou do terceiro semestre de Odontologia da Faculdade Luciano Feijão, participo também do GT1, do PET Saúde, e hoje irei mediar esse momento juntamente com a convidada professora Morgana Viana de Farias. Obrigada pelo convite. Sou nutricionista do Centro Universitário Uninta, trabalho lá no NAP, que é um núcleo de atividades e práticas integradas, onde a gente recebe clientes, né, de toda a região norte. Prazer. E a doutora Isabela Tamira Galdino Farias Vasconcelos. Obrigada pelo convite. Eu sou médica pela Universidade Federal do Ceará, tenho residência médica em pediatria e endocrinologia pediátrica, e também tenho título de especialista em nutrologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Nutrologia. Ótimo. Para começar, eu gostaria de perguntar para a doutora Isabela que ela explicasse essa fase dos primeiros 1.000 dias na vida do bebê e a importância, principalmente, para o seu desenvolvimento. Bom, o que são esses primeiros 1.000 dias, né, que a gente tanto fala? Acho que é importante esclarecer isso no começo. Esses primeiros 1.000 dias são o quê? Os 2 primeiros anos de vida, contando desde a concepção. Então, você conta todo o período gestacional e os 2 primeiros anos de vida, né? E qual é a importância desse momento? É que esses primeiros 1.000 dias de vida, eles são uma janela de oportunidades que a gente não vai ter em outros períodos da vida, né? Nesse momento, a gente consegue modular algumas predisposições genéticas. É o que a gente chama de epigenética. A gente consegue fazer uma programação metabólica daquele indivíduo para que ele tenha no futuro um risco muito menor de doenças cardiovasculares, de outras doenças metabólicas, né? Inclusive, hoje em dia, esses 1.000 primeiros dias estão sendo ampliados, né? Hoje já se fala em 2.200 primeiros dias, que seria essa janela estendida até os 5 anos de idade. Então, a gente sabe que ali os 2 primeiros anos de vida, se a gente tem uma criança que tem excesso de peso, ela tem uma tendência muito maior de no futuro ter esse excesso de peso. Se a gente tem uma criança que está sendo exposta a uma alimentação rica em gorduras, rica em sal, em açúcares, essa criança vai ter uma tendência, uma programação metabólica muito maior para ter uma resistência à insulina, para ter várias outras coisas como a síndrome metabólica, né? Então, a importância é justamente essa janela de oportunidades. É o momento da vida em que, se a gente oferecer um estilo de vida adequado, né, com atividade física adequada, alimentação adequada, a gente consegue programar o metabolismo dessa criança. Aproveitando aí, é importantíssimo, fora tudo que a doutora Isabela falou, é a questão do que essa criança vai ter acesso, para não desenvolver essas doenças, né, essas patologias. E hoje a gente procura trazer essa formação alimentar desde da hora que a mãe tem um resultado positivo, né, até os 3, 4, eu acho até assim, os 1.000 são poucos, né? A gente realmente trabalha até a criança realmente estar adaptada a essa nova alimentação, que não é tão nova, né? A gente está recuperando esse prazer de comer, de produzir a comida e ter o prazer de comer, de pegar, de se deliciar. E, Morgana, eu acho interessante acrescentar que, além dessa questão de promover a saúde, né, dessa programação metabólica, se nesses primeiros anos de vida você educa o paladar da criança, né, para alimentos saudáveis, eles não vão ter essa vontade tão grande do doce, da comida gordurosa. E a rejeição. A gente vê muito, assim, dentro do consultório, a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. Vou fazer 10 anos de formada na nutrição, sou pedagoga, sou psicopedagoga também, então a gente já vem, né, com essa formação, e com isso a gente já vê
essa mudança, né? O quadro clínico, essas crianças que têm acesso à alimentação saudável, que ela se desenvolve de forma mais saudável. Colocando agora em pauta a nutrição em si mesmo, eu gostaria de saber das duas, né, mas principalmente da professora Morgana, qual seria a alimentação mais apropriada para os primeiros 1000 dias do bebê e que tipo de dieta seria mais recomendada para a mãe durante a gravidez? Bom, começando pela mãe, porque aí ela está gerando, né, dentro dela. Então, eu sugiro que seja sempre uma alimentação caseira. A gente está resgatando, como eu falei anteriormente, essa produção. Resgatar que a gente, assim, devido ao espaço que a mulher está ganhando hoje, a gente está deixando um pouco de lado essa produção. Então, essa produção caseira de produzir alimentos saudáveis, né, de alimentos, se possível, de uma horta caseira, tirando totalmente os alimentos industrializados, né, processados, ou então o que você puder consumir de menor, né, na menor proporção possível. A gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas o mais natural possível para a mãe, porque a gente sabe que tudo que a mãe come através da mama, que é o incentivo maior, então o bebê nasceu, a gente incentiva sempre essa questão do aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses, sem necessidade de água, então é válido sempre frisar isso. E aí, a partir dos 6 meses até os 2 anos, e aí prosseguindo até os 5, até os 10, e na vida adulta, porque é uma construção. A partir do momento que a gente aprende a comer de forma saudável, de forma regrada, de forma prazerosa, isso a gente leva para frente, né? Então, de deixar a criança ter acesso ao próprio alimento, né? A comida, a produção caseira. E nesse movimento, a gente já vê até o guia de alimentação da população brasileira, né? Que é aquela coisa de você evitar os ultraprocessados, sempre ser alimentos os menos processados possíveis, né? E assim, essa alimentação da mãe na gestação, já tem muitos estudos que comprovam, né? O líquido amniótico, a criança tem acesso aos gostos da comida que a mãe ingere. No aleitamento materno, da mesma forma, alguns bebês que a gente pega, às vezes, com obesidade grave, no aleitamento materno exclusivo, você tem que ver a comida da mãe, né? Se essa mãe... O que é que ela está comendo? O que é que ela está comendo para esse leite estar tão calórico, né? E fora esse treinamento do paladar que vai acontecendo nesses dois sentidos, tem a questão do exemplo. A criança, ela é uma esponjinha, né? Ela absorve tudo que está ali ao redor dela. Então, se você tem um exemplo, né, da família comendo, né, saudável, a criança vai ter aquilo como normal, como padrão. Eu costumo dizer no consultório assim, que quando a gente trabalha um programa alimentar para a criança, na realidade a gente tem que trabalhar para a família. Exato. Porque a criança vai dizer assim, por que é que eu não posso tomar um refrigerante e a minha mãe pode? O meu irmão. Então, quando nós trabalhamos na hora ali do atendimento, a gente faz muito essa conscientização. É um trabalho para a família. Eu sempre dou essa dica para famílias que estão nesse processo de reeducação alimentar. O que não é para comer, a gente nem compra para casa, né? Tem um pediatra espanhol, o Dr. Carlos Gonzalez, ele é maravilhoso, né? Ele tem livros assim, excelentes. Meu filho não quer comer e tal, é muito bom. Mas ele costuma falar que, assim, se em casa a gente só tiver comida saudável, a criança pode comer o que ela quiser, né? E você consegue respeitar esse apetite, essas preferências da criança, se o que ela tem acesso for tudo saudável. Aí eu vou até dar um exemplo aqui dos meus filhos, né? Eu tenho trigêmeos, eu sempre tenho que falar isso, né? Perfeito. Eu tenho trigêmeos, hoje eles têm 4 aninhos de idade, mas assim, eles seguiram realmente aquela questão, aquelas orientações alimentares, tudo direitinho. E hoje em dia, quando vão para uma festinha, alguma coisa, eles até querem um chocolate, um pirulito, alguma coisa, porque vem ali os outros. Mas na hora que eles pegam, eles botam na boca, jogam fora. Porque não é o costume deles, daquele alimento, entendeu? Ele acha estranho, é fora da normalidade. Então, assim, é um investimento que você faz nesses primeiros 1000 dias que você vai colher a vida toda.
né? Sem precisar estar com aquele estresse de reeducação alimentar. Isso. Você já e começa é difícil. do começo. Difícil. Eu também sou nutricionista lá da Paz Sobral, né? Então, essa questão de estar trazendo isso daí lá, são crianças que eu trabalho mais diretamente e trabalho para a família, converso com a família, lá eu digo, olha, se alguém tiver a oportunidade, que não é desejo meu, mas se alguém tiver uma oportunidade de presenciar a primeira ingestão de uma criança num gole de refrigerante, pode ter certeza que ela vai fazer careta. Era o que eu ia acabar de falar. Eu ia falar. Ela vai fazer careta. Então, assim, e as pessoas insistem, né? Ai, tem que tomar um refrigerante, ou então tem que ter acesso ao pirulito. E não é. Então, insiste do mesmo jeito com a fruta. Dentro da nutrição e dentro da pediatria também, a gente fala que a gente tem que ofertar, no mínimo, 8 vezes. Em dias alternados, em maneiras diferentes. Então, a gente tem diferentes. Em cortes diferentes. Eu geralmente digo, senta no chão, senta junto com a criança na mesa, né, na cadeira, e aí para vocês, né, terem... A Isabela disse que é mãe de trigêmeos. Eu sou a avó. Eu tenho uma filha e ela tem um menino vai fazer 9 anos e um recém-nascido, agora está com 1 mês, né? E aí os dois, né? Todos dois passaram assim, um está passando há 1 mês e o outro eu tive a oportunidade, estou tendo ainda de dar acompanhamento, fazer esse acompanhamento. Ela também já sabe, tanto que a gestação dela foi toda tranquila, então já vem essa preparação sem sofrência, né? Ela não sofreu, a criança não está sofrendo, e o Rafael, de 8 anos, ele não tem acesso, não teve, mas não por proibição, mas por conscientização. A gente falava para ele que não era legal, porque não o tempo é pouco para a gente, mas todo mundo sabe, é fácil, de fácil acessibilidade. Nós termos essa informação está sendo muito discutido, questionado o porquê, o que é que esses alimentos trazem e causam dentro do organismo da gente. Então, é bem satisfatório. A gente já entendeu que esses primeiros 1000 dias, ou também os 2.200 mil dias. Porém, o que acontece realmente nesse período desses 1000 dias, com a criança, com a mãe, porque é muito importante também saber disso. Bom, vamos lá. A gente primeiro tem a formação do hábito alimentar, a formação do paladar, né? Nós temos também a questão do ponto da programação metabólica. Então, é um pouquinho de tudo que a gente falou até aqui. É um período em que, se eu oferecer um alimento adequado para a criança, eu vou estar treinando o paladar da criança para gostar daquilo dali, eu vou estar treinando o hábito daquela criança de comer, de o padrão de normalidade dela ser aquele tipo de comida, e, além disso, eu vou estar treinando o metabolismo dela para que ele possa se proteger, né, evitar essas rotas metabólicas que vão levar à resistência à insulina, à síndrome metabólica. E assim, embora possa parecer difícil, eu garanto que é bem mais difícil fazer a mudança alimentar depois. Bem né? mais. Morgan estava falando aqui a questão de a gente tem que oferecer, né, 8 vezes, no mínimo e tal. É muito simples você pensar nesse raciocínio. Se eu pegar um pacote de biscoito recheado, eu posso abrir 1000 pacotes. Eles vão ter sempre o mesmo gosto. Agora eu pego uma fruta. Não vai ser assim. Então vai ter uma frutinha que é mais doce, vai ter uma que está menos madura. Então, como é que eu vou saber que a criança não gosta de, sei lá, uma banana, se ela só provar a banana verde? Vai que ela gosta mais da bananinha mais doce. Então eu tenho que ofertar de maneiras diferentes, de formas diferentes, em períodos diferentes aquela daquela fruta. Né? Tem maçã verde, tem a vermelha, tem a banana prata, tem a banana nanica, tem a banana pacovan. Então a gente tem que ir. E eu trabalho muito também com a questão do incentivo a ir ao mercado. Né, de ver, de conhecer as nossas frutas. De pegar na fruta. De pegar. Aí vem depois, né? A questão do manuseio, que as crianças têm que ter acesso.
Se eu puder complementar uma coisa. Claro. No nosso GT tem o Valdicélio, que ele é nutricionista. E algo que abraço pra ele. E algo que a gente aprendeu bastante com ele é que atualmente as crianças elas não têm noção do que elas estão comendo por causa do tempo de tela. Então, elas acabam sendo empurradas, literalmente. Já que a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente também tem que aprender a comer. Era só um adendo. Não, isso da tela é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Porque, assim, como é que eu espero, né, que uma criança aprenda a saber a quantidade que ela precisa comer, o que ela precisa comer, se ela tá ali distraída na tela, se ela tá com foco em outra coisa. Eu também falo muito para os pais das minhas crianças que têm alguma seletividade alimentar, que têm alguma dificuldade alimentar. Eu digo o seguinte, a obrigação dos pais é oferecer a comida certa, no local certo, na hora certa. Ou seja, é na mesa, é com os pais, é na hora da refeição, é sem tela, sem distração. Respeitar horários. Né? Isso. E a obrigação da criança, ela vai dizer o quanto que ela vai comer. Se ela vai comer pouco ou muito, a gente tem que respeitar essa saciedade. E a gente tem que conhecer também aquela criança. Eu falo muito essa questão de o tamanho do estômago de uma criança. Então, ela comeu pouco. Como é que ela comeu pouco? Ela comeu o que ela estava necessitando. Às vezes é a expectativa dos pais que não está sendo atendida. E aí, por conta disso, coloca uma tela para conseguir fazer comer mais. Troca, ela não quis isso daqui, então eu vou fazer uma outra comida com mais calorias, mais gostosas, para poder aceitar. E mais fácil também. E aí é nisso que acaba indo a questão dos erros alimentares, né? Todas as crianças têm períodos de seletividade alimentar. Né? Então, assim, até a gente, não tem dia que a gente não quer comer uma coisa, mas tem outro dia que a gente quer. O importante é você se manter sempre oferecendo. Porque o que acontece? Chega ali com 1 aninho de idade, tem aquela redução da velocidade do crescimento, a demanda metabólica é menor, acaba comendo menos, aí a mãe fica desesperada. O menino não tá comendo, eu vou fazer outra coisa para dar, e nisso acaba dando alguma coisa que é inadequada. Porque quer ver a criança, o filho, gordinho, comendo, né? Aí assim, eu não vou mais fazer brócolis para ele, porque toda vida que eu boto no prato ele não come, aí nisso ela para de fazer. Quando é depois que ela vai tentar introduzir o brócolis de novo, isso para a criança já é um alimento novo. Então já é o que a gente chama de neofobia alimentar. Aí é que ele não vai querer mesmo. Agora, se mesmo sem ele comer, o brócolis continuar ali no prato todo santo dia, ele vai primeiro começar a tolerar a presença do brócolis, depois vai começar a pegar, depois vai cheirar, depois vai lamber, depois é que ele vai comer. Né? Então, existe toda uma escala de processo até você chegar nessa alimentação. E como também a gente pode ofertar, né? Tanto essa dica que a Isabela falou, essa maneira, mas de ralar, colocar no arroz, colocar no feijão. Eu uso muito a cor do feijão para dar uma mascarada, né? Para ele ter acesso e depois. Eu uso muito o que eu fiz, né? Nós não fomos acostumados, a minha geração não foi acostumada a comer muita verdura. Então, eu vim aprender a comer isso na faculdade, né? Porque aí a gente aprende os benefícios. Mas, enfim, quanto à questão desse acesso ao alimento saudável, de ver, né? De não desistir quando a criança não aceita a primeira vez, a segunda, e está lá sempre ofertando e fazendo de formas diferentes. Algo muito interessante que vocês falaram é que a criança ela já sente quando a mãe está comendo, né? Na gestação ainda. E aí, eu queria saber, nesses hábitos alimentares da mãe, quais são os melhores hábitos para beneficiar a saúde da criança na época da gestação, já que é nesse período onde ela vai começar a ter essa introdução no alimento ou receber essa nutrição. Geralmente elas se cuidam mais. Elas, a partir do momento que elas descobrem que elas estão gestantes, elas se preocupam. Ultimamente, a gente tem visto esse crescimento. Então, eu friso muito e prezo pela alimentação de qualidade. Então, um arroz, né, uma proteína. Algo mais caseiro. Caseiro. Os grupos alimentares divididos de forma
porque aí a gente na hora lá que a gente consegue, mas o carboidrato, né? De uma maneira que seja necessária para ela, porque a partir da avaliação é que a gente... Mas ela ter acesso a todos os grupos, carboidratos, leguminosas, a proteína e principalmente as verduras associadas às frutas. Então, basicamente, é nessa proposta de alimentação. Como a Morgana falou, a gente precisa individualizar, né? Porque vai ter uma gestante que tem diabetes gestacional, outra que já é hipertensa. Então, vai ter algumas restrições específicas para isso e realmente, como você falou, é uma coisa individualizada, né? Mas a gente está falando num contexto geral, visando que está todo mundo, não que esteja doente, né? Mas a maioria estejam saudáveis. Sim, mas não diferencia muito, não. Né? Só na questão mesmo, se tiver uma hipertensão, a gente dá as orientações quanto à questão do sódio, sempre visando a diminuição da ingesta de açúcares. Então, não é só o açúcar no suco. Então, o arroz também contém açúcar. As massas. Isso. Né? A farinha que está dentro da nossa cultura nordestina. Então, a gente tem muito o que conversar, né, para conhecer. Acho que como dica geral é menos ultraprocessados e mais caseiro. Como você mais disse. Caseiro. E sabendo, assim, geralmente, eu disse, olha... eu não costumo receber muitas gestantes obesas, né? Ou elas estão no eutrofismo, né? São eutróficas, ou então estão no sobrepeso que a gente dá para reverter, né? Geralmente não precisa perder peso, elas vão avançando na fase da gestação e a gente vai controlando esse alimento. Entendi. Mas... que tem acesso, né? Dividindo bem direitinho, colocando lá a quantidade de proteínas e friso novamente a questão da ingestão de verduras, que é pouco, né? A nossa cultura é de pouca ingestão de verduras e muita farinha, né? Isso é constipação, muito comum, né? Tanto na gestação quanto pós, né, após ter o bebê, então elas apresentam, então a gente também trabalha sobre isso, alimentos ricos em fibras, né, que isso também vai diretamente no leite materno, e aí a criança também não apresenta tantos quadros de constipação. Entendi. Algum ressalva? Não. Como já percebemos, o aleitamento é muito importante, e eu gostaria de saber como esse aleitamento influencia na saúde do bebê nesse período dos 6 primeiros meses, né? Ou depois, né? Tem criança que pega mais tempo, né? Assim, nasceu, já tem, até porque ele vem lá de dentro mesmo, né? Recebendo. Mas, assim, na questão equilíbrio cognitivo dele mesmo, então, a amamentação... prevenção, a imunidade dele. Então, a gente geralmente fala que a primeira vacina, né, é o leite materno. Então, está muito nessa formação da criança, de como ela vai responder de forma positiva. O leite materno, a gente fala que é um alimento completo. E que é um alimento personalizado. Porque se você for pegar, por exemplo, a mãe de um prematuro, o leite dela, ele é mais calórico, porque aquela criança precisa de mais calorias para ganhar peso. Se você for pegar o leite de um bebê, de uma mãe que é um bebê recém-nascido, você vai ter o colostro, né, que justamente tem muito dessas imunoglobulinas que vão trazer essa proteção que o bebê não vai ter ainda. Então, assim, o leite, ele é um alimento completo, ele é um alimento individualizado, ele é feito sob medida para aquela criança, né, por tudo que a criança já passou ali na gestação, que a mãe se alimentou, então ele é personalizado. O leite materno ele contém, inclusive, alguns hormônios, né? Um deles chamado leptina. Essa leptina, ela atua na modulação da saciedade. Então, por isso que crianças que foram amamentadas têm uma menor predisposição à obesidade, porque ela já tem esse circuito de saciedade modulado pela leptina materna, né? Então, crianças que foram amamentadas têm um menor risco de infecções,
porque está recebendo essas imunoglobulinas maternas. Tem até umas fotos que circulam em Instagram, inclusive, que era assim, uma mãe que tinha feito a ordenha do leite e tinha guardado, né? Aí tinha lá o leite todo branquinho do dia a dia, que ela tinha congelado, e aí ela pegou Covid, né, e estava ordenhando leite para o bebê. O leite já era meio esverdeado, meio azul, só da concentração de anticorpos contra o Covid que aquela mãe estava produzindo e que estava sendo passada para o bebê, né? Dessas fotos eu já vi quando a criança tá com alguma doença, alguma coisa, ela muda a cor, fica um pouco mais grossa, alguma coisa desse tipo. A gente tem alguns receptores lá no mamilo, né, que tem acesso a essa saliva da criança e que consegue personalizar, individualizar o que aquela criança está precisando naquele momento e aumentar imunoglobulinas, aumentar algumas enzimas que competem ali pelo ferro para que não possa disponibilizar esse ferro para algumas bactérias, né? Então, é um alimento que ele é mutante. Né? A cada momento que você vai precisando, ele vai se adequando àquela situação. E leite materno nunca é fraco. Não tem, nunca. Eu ia perguntar isso. Porque muita gente diz assim, nossa, meu leite tá fraco. Vou ter que dar outra coisa pra minha criança. Não. Então... Não existe isso, tá, gente? A história, de onde é que vem a história do leite fraco? Porque o menino tá chorando direto. Mas não é fome. É fome sim, porque quando eu coloco ele no peito, ele para de chorar. Gente, o peito não é só leite, né? O peito, ele é aconchego. Aquela criança que está se sentindo perdida ali no berço, sem estar com acolhimento nenhum. Quando você bota ela no peito, ela se aconchega. Ela tá com cólica. Se você botar ela no peito, vai ficar no quentinho da barriga da mãe e vai melhorar. Então não é porque tá calando no peito que era fome. Às vezes ele nem tá sugando. Nem tá sugando, Ele tá só dando aquela mordidinha, porque ele quer realmente justamente esse então, nem todo choro é fome, né? Agora, nesses 1000 dias, passou os 6 meses, os 6 primeiros meses. E aí, quando a gente tem que introduzir novos alimentos, e como vamos introduzir esses novos alimentos para que ocorra da melhor forma para eles? Eu sempre gosto dessa parte, que é assim, a mais desafiadora, mas também a mais prazerosa, quando a gente vê o resultado das nossas dicas, daquele prazer da mãe ver o filho comer. Ofertar tudo que a gente já falou, né? Ele tem acesso. Eu gosto sempre de iniciar a partir do 6º mês com frutas e legumes, né? Porque é mais fácil. Ele ter acesso a esse de pegar, de levar à boca, de se lambuzar. De se sujar mesmo. Se sujar, né? Na minha pós-graduação, eu tive uma professora que ela disse assim, no mínimo, hoje, para uma criança, para uma criança se alimentar, ela necessita de, no mínimo, 40 minutos. E hoje, a nossa vida... Corrida, ninguém tem, às vezes, esses 40 minutos, e aí vai a correria da vida, né? Mas ver ali uma pessoa que você comece, a pessoa dá uma continuidade para a criança ter acesso. Mas é a parte de alimentação mesmo. Eu gosto sempre de começar por frutas e verduras, e aí na textura, né, diferentes tipos, não existe fruta proibida, para a criança, né? Se ela tiver alguma especialidade, a gente vai conversando e aí vai orientando. E a partir do 7º mês, aí a gente, 7 meses e meio, 8º mês, começa com a alimentação sempre a mesma da família, né? E assim, eu acho interessante ressaltar que nem sempre vai ser com 6 meses, né? Nós temos algumas coisas, né? Isso. Primeiro, que a gente tem os bebês que são prematuros. Beleza, se com 6 meses eles tiverem os sinais de prontidão, a gente começa, mas muitas vezes eles não têm. Às vezes até bebês que nasceram a termo, nasceram na época certa, vão chegar aos 6 meses sem esses sinais de prontidão, né? O que é isso? Você ter maturidade, né? Você ter o interesse pela comida, você saber pegar com a mão e levar até a boca, ter um sustento cervical e cefálico adequado. Então, às vezes, fica muito naquela expectativa, vai fazer 6 meses para dar comida. Gente, vamos levar primeiro para avaliar, né? Se tem condição realmente de maturidade para poder se alimentar. E aí, assim, da questão dessa alimentação,
é muito importante, assim, vocês saberem que a criança não sabe, gente, que aquilo vai matar a fome dela. Então, um dos erros assim que a gente mais vê é que vão dar a comida com a criança com muita fome. Gente, o que ela sabe que mata a fome é o peito, é a mamadeira, é o leite. Então, você tem que encontrar ali um momento ideal que nem esteja com a barriga tão cheia e nem com tanta fome para poder comer. Porque ele vai primeiro achar que aquilo ali é um brinquedo. Então, ele vai pegar, vai amassar, até que ele bota um dia na boca, até que ele sente o gosto, até que ele percebe que quando come aquilo, passa a fome dele. Né? Então tem várias assim, nuances que a gente precisa perceber. Ai, não, eu dei uma fruta para ele, fez uma careta, não vou mais dar. Gente, é só o reflexo da criança, né? É a primeira vez que ela está tendo contato. Então, tem realmente alguns desafios nesse momento, mas a gente precisa dessa ajuda profissional para realmente ter essas dicas, essas situações. São coisas que a gente não nasce sabendo. Né? Então, precisa desse suporte profissional. Ter acesso, né? Tá sempre com as consultas em dia, né? Tendo esse acesso tanto com a nutrição como com a pediatria, para a gente estar orientando. Né? Tem essa questão também da maturidade, né, da criança. Colocando agora para a minha área, da odontologia, eu gostaria de saber quais são os melhores hábitos, os melhores alimentos nesse período para as crianças, para a saúde bucal delas. Porque eu vi nos PSFs que a gente atua, muita criança novinha com os dentes já cariados, e aí como são dentes de leite, né? Eles, vai trocar, sendo que nós sabemos que às vezes prejudica o próprio dente permanente. É a história da cárie e da mamadeira, né? O pessoal fazia o quê? Aquele mingau, que aí pegava o leite, colocava açúcar, colocava a massa, a criança ficava tomando, dormindo, ficava lá, e só era um prato cheio para formar cárie, né? Só que, assim, além dessa questão mesmo da cárie, da lesão, assim, por esses alimentos, né, que são cariogênicos, que a gente chama, né, que vai ter muito açúcar, então vai ser ali uma fonte, né, muito boa para poder crescer bactérias e tudo isso. Tem a questão, gente, do mastigar, do sentir a textura do alimento, do desenvolver aqui o rosto. Então, se você olha para uma criança que amamentou, essa criança que foi amamentada, ela tem um desenvolvimento facial, um desenvolvimento da mandíbula de forma muito mais adequada, que isso no futuro vai levar o quê? A uma menor chance de utilizar aparelho, de ter, eu não sei qual o termo científico, aí vocês vão me ajudar, mas assim, de ter uma mordida adequada, aberta. Pronto, né, que aí tem a história da chupeta, da mamadeira, então, gente, influencia para a vida toda, né, porque aí, se essa criança tem uma mordida aberta, já vira um respirador bucal, já tem um problema de sono, então assim, é uma coisa que começou ali na alimentação, a fala, né, muito. Então assim, é uma coisa imprescindível para a odontologia, né, essa alimentação saudável, assim, desde o amamentar até ter esse contato com os alimentos realmente de texturinha mais grossa, né, de ir mordendo. Mas meu filho não tem dente. Gente, mas a gengiva deles ali é forte, a gente e ensina, né, mostra e come junto com ele. É desse jeito, aqui vai mastigar para ele ver, e ele aprende. Desse jeito. Obrigada. Eu gostaria de... Essa é até uma dúvida minha. De como introduzir, por exemplo. Muitas mães, por causa da correria, da vida, né? Que realmente, ultimamente, as mães têm que cuidar da criança, têm que cuidar da casa, ainda tem que trabalhar. E elas acabam colocando tudo no liquidificador e entrega pra criança. Eu tô entregando todos os nutrientes pra ela. Então, para ajudar, como ela deveria fazer para introduzir esse alimento para a criança? Bom, a SBP, ela tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Ela tem um documento muito legal sobre introdução alimentar, né? Ela fala dos métodos, o método convencional, o método Bliss, o BLW, né? Que, assim, na verdade, quem vai definir esse método não é a gente, não é a mãe, é o bebê. Né? Então, tem bebês que realmente vão se dar bem melhor com o método BLW, que eles que vão lá, pegam o alimento, trabalhar a autonomia dele. Isso. Né? E já vai ter criança que vai realmente preferir o método convencional, mas mesmo no da colherzinha, né? Mas mesmo no convencional, você precisa mostrar ali no pratinho dele
todas as partes, porque ele precisa saber qual coisa tem qual gosto, né? Então, assim, você passar tudo no liquidificador, gente, o bebê não vai ter um desenvolvimento adequado de deglutição, de mastigação. Influencia diretamente na saúde bucal. Exato. E influencia até para ele saber o que é que ele gosta e o que é que ele não gosta daquilo dali. Né? Reconhecer sabores. Exato. Tem acesso a nutrientes, porque lá, né, já perde um pouco, dependendo da maneira que se prepara. Hoje a gente trabalha muito com a questão do vapor, porque na água já fica os nutrientes ali naquela água. Eu até dou a dica lá daquela água a gente reaproveitar, né? Porque eles imagina-se e a gente orienta que vá limpo, né, para cocção lá. E aí aquela água a gente coloque ou no arroz ou no feijão, porque de certa forma fica alguns nutrientes ficam lá. Então, é nessa ideia que é melhor se dar a fruta do que o suco da fruta para a criança, né? Sim, e eles tendo acesso, do jeito que a Isabela falou, a reconhecimento de cores, não é? Porque quando mistura tudo, ele não vai reconhecer o sabor daquela maçã, né, junto com o mamão. Então, quando mistura a cor, o sabor, isso também vai na comida em si, nas sopas. Na hora que liquidifica, ele não vai saber reconhecer o sabor da carne, a carne, seja ela bovina, seja ela de frango. Então, deixa lá para ele, e aí ter esse acesso também. Como a Isabela falou, tem crianças que vão ter autonomia, e tem umas que vão depender mais da nossa ajuda. Mas deixa e vai auxiliando ela com a colher. E essa história do suco, né, além da questão, né, de diferenciar o gosto, de estimular a mastigação, estimular o toque, tudo isso, tem vários estudos que já comprovam a associação entre suco e obesidade. Por quê? Pensa só, quando eu estou comendo uma fruta, tem a frutose, tem o açúcar da fruta? Tem, beleza. Mas também tem fibras. Então, isso já vai retardar a absorção desse carboidrato, não vai fazer um pico glicêmico tão grande, tá? Quando eu olho para um suco, eu não tenho nada de fibra. Porque já foi batido no liquidificador. Eu só tenho a água e o açúcar. Então, eu basicamente estou alimentando com água e açúcar minha criança. E aí vai fazer um pico glicêmico, vai fazer hiperinsulinemia, resistência à insulina, obesidade. Então, suco é obesogênico. A gente prefere 1000 vezes que coma uma fruta e beba um copo d'água do que tomar o suco. Sim, sim. E quando a gente tem acesso a essa fruta associada ao alimento, o nível, né, o volume de comida diminui, né? Dentro do organismo da gente, eu costumo dizer, é igual na hora que se vai preparar um cuscuz. Sim. Se bota água, ele vai inchar dentro ali naquele recipiente. Muito parecido, assim, a nível de entendimento, né? É muito parecido na hora que você, como eu falei anteriormente, nossa cultura é de uma alimentação seca. Então, por mais que a carne tenha um preparo de molho, mas a pessoa vai lá e bota a farinha, né? E aí depois coloca o copo de suco, o copo de refrigerante, o suco em pó que não é suco. Açúcar. Corante, açúcar. E aí leva a questão das doenças de pele, né? Bem comum acontecer isso. Então vai inchar no teu estômago. E aí vai dilatar, vai cabendo mais comida. Então tudo isso é conversado e conscientizado. E aí, graças a Deus, o retorno está sendo bem satisfatório. Maravilhoso. Falando de doenças na pele, mas nesse período, tem algumas doenças que são mais recorrentes né, nas crianças por causa da alimentação? Bom, a gente sabe que a resposta imune dessas crianças, ela depende muito o quê? De alguns micronutrientes, né, de alguns catalisadores enzimáticos, que a gente vai encontrar isso onde? Nos nossos famosos alimentos caseiros, né, in natura, porque se você pegar uma fruta, um legume, ali vai ser um prato cheio de antioxidante, né, anti-inflamatórios, né, minerais, vitaminas, que funcionam como cofatores para a resposta imunológica. Então, nesse período agora de chuva, né, todo mundo está muito aglomerado,
E aí, realmente, para pegar uma gripe é daqui para ali, para pegar uma gastroenterite é daqui para ali. Então, se você tem uma criança bem alimentada, bem nutrida nesse sentido, ela já vai ter uma imunidade bem melhor, uma resposta bem mais rápida, né, a essas situações. Ela pode até gripar, mas o período dela de doença é curto. Enquanto uma que se alimenta de forma inadequada, demora. Às vezes, né, passa assim de 15 dias, medicação, deixa de ir à escola, né? Então, tem que ter. Quanto mais cedo a gente ofertar, melhor o resultado. Última pergunta, antes da gente finalizar. Uma dúvida que eu vejo com outras mães, né? Eu não sou mãe, tá, gente? Só pra deixar claro, né? Meu filho come muito bem em casa, porém, quando ele vai pra casa de um amigo ou vai pra uma festa, a mãe ou o próprio coleguinha dão pra eles, ofertam pra eles outros tipos de alimentos. O que é que se deve fazer nesses momentos, já que vocês são mães, avó? Também. Primeiro de tudo, uma coisa que eu sempre falo, e assim, eu tento até difundir essa mensagem, eu acho que a gente nunca deve dar uma comida para um filho que não é nosso sem autorização dos pais, né? Isso, até porque ele pode ser alérgico, ele pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca, pode ter alguma outra alergia que vai fazer um mal, né? Assim, é imediato, inclusive, né? Então, primeira informação que eu queria difundir, aproveitar esse meio aqui de comunicação para isso não dê comida para uma criança sem autorização dos pais, tá? Agora, uma outra coisa é a questão da rotina. O que é que importa mais? Se todo dia eu estou comendo direito e aí uma vez ou outra perdida eu tive acesso a uma guloseima, ou é porque eu realmente tenho que estar sempre rigidamente naquele caminho? Gente, eu não posso estar comendo besteira todo santo dia, né? Mas até como eu falei um pouco antes de começar aqui, alimento também é prazer, alimento também é saúde mental. Tá? Então, assim, eu vou me acabar aqui porque meu filho comeu um pirulito na festa. Não, eu sou endócrino, sou nutro, sou pediatra, meu filho tá na festinha, vai ter um chocolatezinho, vai comer. Só que o problema, assim, como eu nunca ofereci pra ele vai achar estranho. Ele prova, joga e solta ali. A mesma coisa do refrigerante. Mesma coisa do refrigerante. Então, assim, se você tem uma rotina alimentar adequada, se você é exemplo pro seu filho, ele mesmo não vai querer aquilo. Ou se quiser, vai ser uma quantidade muito pouca, que não vai impactar em tudo aquilo que você constrói no dia a dia, né? Eu acho que a mensagem é essa. Faço minha também as palavras dela. A gente não se estender, mas é isso mesmo. Ela mesma rejeita, ou então ela prova e depois ela deixa. A brincadeira é mais interessante. E aí, para finalizar, gostaria de saber onde vocês atuam, né? Vão que eles querem atender com vocês. Eu trabalho no NAP, é uma clínica, escola do Centro Universitário Uninta, e trabalho também na APAE Sobral. Bom, atualmente eu atuo como professora da disciplina de endocrinologia na Universidade Federal do Ceará. Eu também sou médica do Banco de Leite Humano do Hospital Regional Norte, e o meu consultório é no Premium Centro Integrado, em frente ao Hospital do Coração. Entendi. Eu gostaria de agradecer à faculdade, à instituição, por ter disponibilidade a UFLF Cash. Gostaria de agradecer à professora Morgana, gostaria de agradecer à doutora Isabela, gostaria de agradecer todos do PET que fizeram e nos ajudaram na construção do roteiro, e principalmente ao Davi Vieira e ao Carlos Victor, que são também do GT1, e a nossa coordenadora do PET, professora Poliana. É isso e muito obrigada. Obrigada. A gente agradece também.